Bom, em meio a essa formação que Jesus ele colocou no meu coração, né? Ele deu como tema justamente isso, Jesus. Ele trouxe essa realidade de quem que é o Filho, sabe? Quem que é Jesus? Porque nós vivemos num tempo em que nós falamos muito de identidade, né? Hoje nós falamos, muitas pessoas estão descaracterizadas dessa identidade, muitos não sabem sua identidade. Isso realmente tem acontecido. Mas, e a gente escuta muito quando a gente vem na igreja que nós somos filhos de Deus, né? Mas é necessário a gente entender o porquê nós somos filhos de Deus e aprofundar nessa identidade. E aí a palavra que Deus ele me deu está lá em Marcos 1, versículo 11. Que é quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista. E aí acontece, né, dos céus se rasgar, e aí o Espírito Santo vem na forma de pomba e pousar sobre Jesus. Aí vai dizer assim, Marcos 1:11. Peguei só a parte na qual o pai fala, né? Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Eu vou repetir para ficar até mais fácil. Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Né, que essa palavra ela traz é, duas informações muito importantes. De que Jesus é o Filho muito amado do Pai e de que o Pai coloca nele toda a sua afeição. Eu gosto de trazer isso de afeição para o caráter, para os traços, enfim. Existem várias palavras que a gente pode mudar aqui e colocar no lugar de afeição para ficar até mais fácil. Mas, ou seja, Jesus ele tem o caráter do Pai. A palavra ela vai dizer em João, ele vai trazer essa realidade de que aquele que vê Jesus vê o Pai. Né? E um documento da igreja que veio no Concílio Vaticano II, chamado De Verbo, falando, né, da missão do Filho, da missão, na verdade, de Deus, a Trindade. Mas de uma maneira muito especial, diz que Deus em sua infinita glória, Deus na sua habitação, em sua bondade e sabedoria, decide se revelar a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus ele habitando num lugar. Eu gosto de chamar esse lugar, hoje eu peguei isso e na verdade hoje eu comecei a chamar esse lugar de lugar do amor, porque é o lugar onde o pai ama o filho e o filho ama o pai. Então, tipo, é o lugar de amor. A gente pode, muitos vão chamar da habitação de Deus, outros vão chamar de o próprio céu, o paraíso, enfim. Mas é o lugar onde nós vamos habitar eternamente, né? Então, Deus ele quer revelar essa morada, esse lugar onde ele e o filho se amam. E aí, só que para que ele possa revelar, precisa ter alguém a qual ele possa revelar isso. Né? Existe um para quem, né? Deus ele quer revelar. E aí Deus ele cria o homem. E é engraçado a gente falar disso, eu vi isso numa pregação esses dias. O Thiago Marcon, ele contando, né? Ele pregou no Geração Atômica. E aí ele falava assim, ok, nós podemos dizer que o fato do verbo ter se encarnado veio depois do pecado original. Porque Deus ele cria o homem e aí depois, lá no Novo Testamento, o verbo vai se encarnar. Ok, podemos ver dessa maneira? Podemos. Mas o que acontece? Qual que foi o motivo da revolta de Satanás? Isso. Porque Deus ele já tinha esse plano de divinizar o homem. Né? Deus ele já queria a santificação do homem. Sim, mesmo se não tivesse a queda, Deus ele já tinha separado o homem para essa finalidade, de elevar o homem a este lugar do amor do Pai e do Filho. E aí o plano de Deus consistia nessa encarnação de Jesus. Santo Atanásio vai dizer que Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então, é justamente esse o plano de Deus. Então, antes ainda do pecado original acontecer,
Deus ele já tinha preparado o verbo se encarnar. É um negócio muito louco isso, né? Na verdade é muito profundo isso. E uma das coisas importantes também de trazer do filho é de que quando o filho trazer as características do pai, quando ele se encarna, ele vem e revela a face do pai. João diz que ninguém nunca viu Deus, mas quando olharam para Jesus, viram a face do pai. E aí a missão do filho se torna revelar o pai e conduzir o homem a essa santidade, a essa divinização. Alguns padres da igreja, alguns doutores da igreja vai chamar isso de deificação, que é tornar o homem Deus. Eu não vou falar que o homem se tornar Deus. E aí que está a grande pegada do que vai acontecer no pecado original. De que o homem ele tentou ser Deus, só que não da maneira como Deus tinha planejado. E essa foi a falha do homem. Ao ouvir o demônio, ao ouvir Satanás, a proposta de Satanás, o homem tentou ser Deus, mas não conforme Deus queria. E aí deu tudo errado. E aí aquilo se tornou totalmente uma busca de ser Deus de uma maneira desordenada. E aí, o que acontece? Tudo isso, Deus, ele traz essa proposta de conduzir o homem à santidade, a ser um ser santo e irrepreensível, para que o homem compreenda a dimensão do seu amor. Porque, na real, tudo isso significa de que Deus ele cria o homem para elevar o homem ao seu infinito amor. Né? Deus ele faz o homem, ele cria o homem para que, entregando a criação, entregando tudo ao homem, o homem pudesse adentrar nesse amor de Deus e pudesse viver nesse amor de Deus. Porque nesse amor de Deus para com o homem, é um amor semelhante de Deus com Jesus Cristo, Deus Pai com Jesus Cristo. E aí o verbo se encarna conforme a vontade do Pai. E como nós estávamos desfigurados por conta do pecado original, Jesus ele vem nos resgatar. A carta de São Paulo vai nos dizer isso, de que Jesus ele é o nosso Salvador. O Deus enviou Jesus como o nosso Salvador. Por causa das nossas condições, nós precisávamos ser purificados para habitar com Deus. Em algum lugar, acho que no Antigo Testamento, conta que foram oferecer um sacrifício a Deus e ofereceram um sacrifício irregular a Deus, um sacrifício de qualquer jeito. E ao fazer isso, Deus ele fez aquelas duas pessoas que ofereceram esse sacrifício se tornarem pó. Porque Deus ele não aceitou a oferta desses dois. Assim como foi a oferta de Caim. Né? Conta que Abel dava o melhor que ele tinha para Deus, mas Caim oferecia como que o resto que ele tinha para Deus. Deus ele não é os nossos restos que Deus ele quer, sabe? É que Deus ele precisa de nós 100%, tudo, a totalidade. Então, e aí por conta do pecado, por conta disso que aconteceu, do pecado original, o homem ele precisava ser liberto disso. Ou seja, desfigurado o homem, ele precisava receber de volta a configuração na qual ele foi criado. E aí, enquanto eu rezava com isso para mim, Deus ele me dava a visão de tipo, como que se a gente estivesse com uma máscara, sabe? E essa máscara tampasse realmente quem nós somos. Sabe aquela imagem da tipo de teatro, assim? É muito comum ver tipo, nos flyers assim, de teatro, que eles colocam uma máscara, tiram uma máscara triste, e aí a pessoa tá feliz, eu acho que é alguma coisa assim. Mas eu lembro de ter visto isso, ver bastante assim nesses flyers de teatro, sabe? Era mais ou menos isso a visão que Deus ele me dava, de, tipo, era como se a gente tivesse uma máscara totalmente triste, e aí Deus quisesse tirar essa máscara de nós para nos fazer mostrar a nossa face, tal como nós somos de verdade, que é uma face feliz.
da qual nós fomos criados. E aí um doutor da igreja ele vai dizer assim, de que doente, a nossa natureza ela precisava ser curada. Mortos nós precisávamos ser ressuscitados. Havíamos perdido a posse do bem, na qual Deus ele tinha nos criado para aquilo, e era necessário restituir. Presos nas trevas, era preciso nos trazer à luz. Escravos, esperávamos um Salvador, um Libertador. Então o homem mereceu, por tamanha sua falta, de que o próprio Deus pagasse o preço da sua dívida. Tamanha condição de escravidão, de desfiguração do homem, que foi necessário de que o próprio Deus viesse e pagasse o preço. E é muito constrangedor falar do amor de Deus, porque aquele que não tinha ofensa nenhuma, aquele que não, na verdade, nunca pecou, aquele que nunca havia ofendido o Pai, ele mesmo veio pagar o preço. Ou seja, sem nenhuma ofensa, ele pagou o preço do crime que ele não cometeu. Só que, quando nós falamos do preço que Jesus pagou, automaticamente a gente liga isso a todo o sofrimento que Jesus passou. E aí Paulo ele fala, o amor de Deus por nós nos constrange. Porque Jesus, ele sofreu muito mesmo. Sofreu na cruz, foi flagelado, foi colado por espinhos. Mas o santo da igreja conta que a cruz, o sofrimento de Jesus foi um pequeno fragmento do amor de Deus por nós. Por exemplo, o fato do verbo estar na sua condição divina, está lá na glória, e teve que se rebaixar da condição humana, é um fragmento do amor de Deus. Ele ter sofrido, um outro pedaço, é um outro fragmento do amor de Deus. Ele ter ressuscitado, é um outro fragmento. Ou seja, tudo isso são pequenos fragmentos que para mostrar, para revelar o amor de Deus, sabe? Então, a cruz, o sofrimento de Cristo foi uma amostra, uma flecha que aponta, olha, viva no meu amor, olhem para o meu amor, olhem o tanto que eu estou amando vocês. São João, ele vai dizer na sua primeira carta, vê com que amor Deus nos amou, para que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, imagino que já, mas é muito tenso quando a gente, na verdade, naquele momento a gente não vê como algo tenso, mas é muito maluco quando a gente sofre por amor. Às vezes a gente já deve ter passado por uma desilusão amorosa, enfim. Acho que quem nunca, né, deve ter passado por, tipo, você gostar de alguém, você criar um sentimento por uma pessoa e você está disposto a sofrer por causa daquela pessoa. Parece que você se cega pelos próprios sofrimentos que você está passando por causa daquela pessoa. Parece que o fato de você estar com aquela pessoa, tudo se torna negociável. Você passa, às vezes, até perder a sua fome por causa que você quer estar com aquela pessoa. E é bom quando isso dá certo, né? Quando, tipo, você passa por tudo isso e você permanece com a pessoa. Interessante também essa relação que você comentou sobre esse refletir de Deus através Deus fala através da pessoa de Jesus Cristo. No dicionário evangélico sobre isso, em muitos capítulos, versículos de Jesus, ele enfatiza, né, a dizer que tudo aquilo que ele está realizando não é por vontade dele própria, mas é pela vontade do Pai, né? Ele vem dizer, eu sou, ele é o próprio Deus. E muitos, né, vamos dizer, até mesmo as autoridades daquele tempo, mesmo estando ali diante do próprio sinal do amor de Deus, né, o sinal estando ali mesmo na frente deles, eles não conseguiam aceitar esse amor, né, porque certamente eles estavam com o coração fechado, né, não conseguiam acolher, porque eles estavam vendo que aquilo que Jesus estava transmitindo estava gerando impacto para aqueles povos.
E até mesmo eles se sentiam ameaçados de uma certa forma, porque o povo começava a seguir a Jesus, né? E isso, de uma certa forma, iria tirar o comodismo daquelas autoridades daquele tempo, né? Porque as pessoas, a partir do momento que as pessoas iam ao seguimento de Jesus, elas se distanciavam das autoridades daquele tempo. Teve até um estudo que eu fiz esses dias, né, que veio falar sobre o amor de Deus, ele é maior do que a lei. E é realmente isso. Jesus, ele curava em dia de sábados e as autoridades iam lá questionar por que Jesus curava em dia de sábado. Mas é como você disse, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus ali estava emanando, estava curando, e ele, né, tinha aqueles que questionavam por que Jesus estava curando. É muito, assim, muito estranho a gente pensar nisso, né? E, nossa, Jesus ali, né, propriamente dizendo, Deus, ele transmite muito isso, essa questão realmente do amor, né, da misericórdia. Por mais que a nossa condição de filhos, na nossa condição de humanos, nós temos as nossas misérias, mas Deus, em seu imenso amor, seja como formos, Ele tem a capacidade de nos perdoar, de transmitir esse amor. Então, isso me trouxe muito uma reflexão de que forma hoje eu estou acolhendo esse amor para também transmitir esse amor, tá? Porque nós também somos chamados a transmitir esse amor de Deus. É claro que Deus tem a sua condição divina, nós não somos chamados a se comparar a Ele, mas somos chamados a ser filhos e a caminhar seguindo os passos de Jesus, a ser seus discípulos. Então é necessário que também a gente dê esses passos, né? Yeah. Meu, me vinha muito algo esses dias. Não sei se vocês assim, mas às vezes parece que a gente perde muito tempo tentando mostrar para as pessoas o quão é ruim ser do mundo do que, quando na verdade a gente poderia falar o quão é muito bom ser de Deus. É como se tipo, a gente colocasse uma medida, por exemplo, meu, é muito ruim estar lá fora, é muito ruim você viver aqui. Claro que tem os seus prazeres, mas a gente sabe das consequências, por isso a gente fala que é ruim. Mas é como se a gente colocasse o amor de Deus tipo, uma medida, olha, se você viver as coisas do mundo, você vai se frustrar e tudo mais. Quando na verdade a gente poderia estar focando nisso aqui. O amor de Deus ele é muito grande. Tipo, por exemplo, existe a lei, mas existe o amor de Deus que ultrapassa a lei, sabe? É como se a gente tivesse a nossa capacidade assim, de raciocinar chegasse no nível de amor e o amor de Deus ultrapassasse. E aí, imagino que é realmente isso, né? O amor de Deus ele ultrapassa, ele extrapola aquilo que a gente é capaz de raciocinar. Tanto é que Filipenses 2, né, vai dizer, no hino que fala da kenosis de Jesus, do esvaziamento de Jesus, que diz que Jesus ele se esqueceu da sua própria glória, da sua própria divinidade e assumiu a condição humana. Meu, imagina, nós sendo Deus, você se esquecer da sua divinidade, você ser Deus, para se tornar a criatura, o homem. Você se vestir do escravo, vamos se dizer assim. É algo muito custoso. Eu vejo isso como algo que custou tudo, na verdade, entende? Para ele. Só que é como se ele tivesse cego para essa realidade do que ele tinha, da glória dele, só para amar o homem, e como você falou, para fazer a vontade do Pai. Né? Então, alguns santos vai dizer que Deus, Jesus, quando ele se encarna e vive toda essa realidade aqui na Terra, todo o sofrimento, dizem que Jesus ele estava louco de amor, de que Jesus ele é louco de amor por nós. E aí tudo isso porque ele viveu aquilo que uma vez o padre Edmilson ele colocou como uma penitência para os jovens sarados: amar, amar e amar. Ele esqueceu da sua dignidade para anunciar o Pai e fazer a vontade do Pai, né? É como ele fala para Felipe, quem me vê, vê o Pai. Aquilo que eu aprendi do Pai, tudo aquilo que eu vi o Pai fazendo, agora eu anuncio a vocês. Ou seja, imagina que o Pai é capaz de dar vida pelos seus, pela criatura. E aí aquilo que o Pai faz, Jesus ele faz também. Então, aquilo que muito provavelmente o próprio Pai faria por nós, Jesus ele vem e faz isso, sabe?
E o mais essencial de tudo isso é que Jesus ele não faz pelo fato de ser uma obrigação, porque ele precisa servir o Pai, mas ele entende de que por ele amar o Pai, por ele ser quem ele é, ele faz. Então o que ele faz é consequência do que ele está sendo. Mas ele abriu mão da sua glória para nos tornar livres, né? Para nos dar liberdade de vida, para que a gente possa viver exatamente como ele viveu. Talvez nós não vamos ser crucificados de verdade, mas Paulo ele traz um negócio muito interessante. São Paulo ele traz, ainda antes desses versículos aqui, quando ele fala do esvaziamento, Jesus ele fala: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, passar a imagem de Deus, sabe? Isso faz lembrar daquilo que a palavra de Marcos 1 vai dizer: tu és o meu filho muito amado, em ti eu coloco o meu caráter, em ti eu coloco a minha afeição. E quando Deus ele coloca a afeição dele em Jesus, ele tá, e falando isso para nós, Deus ele está colocando o próprio caráter de Jesus em nós também. Quando Deus ele nos cria a sua imagem, isso que significa: eu coloco em vocês a minha essência. E aí, esse é o amor que Deus ele tem por nós, né? Tudo isso Deus ele faz. Jesus ele chega ao ponto de desejar. Olha que como maluco é o amor de Jesus por nós, ao ponto de desejar morrer mesmo. E em algum momento Jesus ele vai dizer: a quanto eu desejei beber desse cálice. Eu esperei muito tempo para beber desse cálice. Então Jesus ele desejou a própria morte só para revelar o seu amor, só para fazer com que a gente compreenda de que ele nos ama, sabe? E aí, é esse o ponto. O filho, essa é a parte que, em seguida, depois eu vou tentar falar para vocês isso. A cooperação do homem, mas agora falando da ação de Deus. Deus, na sua glória, ele decide revelar o seu amor ao homem. Ele poderia revelar os animais? Poderia não, mas ele revelou os homens. Ele poderia de uma maneira muito especial revelar somente aos anjos? Não, mas ele preferiu revelar aos homens, e tendo os homens como a joia preciosa da criação. Porque os anjos foram criados para nos servir. Então nós somos a parte mais preciosa da criação. E aí ele coloca os mesmos traços dele em Jesus, os mesmos traços de Jesus e do Pai em nós, sabe? E aí agora, essa é a ação de Deus, esse é o movimento de Deus em direção a nós. A igreja vai chamar isso de economia divina. E aí, na próxima parte dessa formação, dessa conversa, vou falar para vocês um pouco do passo do homem em direção a Deus. Deus ele se revela, agora é hora do homem dar a resposta dele em direção a Deus. Deus age e o homem coopera para a ação de Deus. Amém?